Fala galera, aqui é o professor André Passos e eu vim resolver as questões da prova de linguagens que caíram no vestibular da UERJ de 2021. Fica comigo e depois da vinheta a gente vai começar. Então, pessoal, a gente vai começar lendo o texto das primeiras questões, só para a gente lembrar do que ele se tratava, tá? Lugares de memória para não esquecer. O Cais do Valongo, principal porto de entrada de escravizados das Américas, recebeu em 2017 o título de Patrimônio Cultural da Humanidade pela Unesco. A distinção define o Valongo localizado na região portuária do Rio de Janeiro como um lugar de memória, ao lado de outros como o campo de concentração de Auschwitz, na Polônia, ou na cidade de Hiroshima, no Japão. Inaugurado em 1811, o cais logo se converteu no principal ponto de desembarque de africanos escravizados das três Américas. Localizado a poucos passos do Palácio Real, não era raro aos monarcas brasileiros ver os africanos apressadamente desembarcados, sendo separados de suas famílias, limpos, vestidos, pesados, tendo seus corpos marcados a ferro. Começava então uma nova viagem, dessa vez rumo à tentativa de desterritorialização e da invisibilização dos africanos, de quem se procurava apagar a memória, qualquer laivo de identidade e orgulho que carregavam de suas nações. Vários viajantes passaram pelo Valongo e constataram um triste espetáculo que se apresentava naquele mercado, dentre eles o artista Jean-Baptiste Debré. Todo mundo sabe que o Debré, em suas pinturas, retratou várias cenas que ele via na cidade do Rio de Janeiro, nas ruas do Rio de Janeiro. Daí a referência ao Debré no texto. Em sua aquarela, aparecem os mesmos esqueletos descritos em texto. À direita, o comerciante gorducho, cuja barriga simboliza fartura, negocia com o proprietário de terras, com seu chapelão e bengala, os detalhes da venda do pequeno garoto postado à sua frente. O artista francês fez questão de caprichar no vazio do ambiente, nos africanos sem rosto, quase nus, que apenas aguardam pelo destino nas Américas. Um desterro forçado nos campos tropicais do Brasil. Em 1911, o Cais do Valongo foi aterrado da mesma maneira como se tentou esconder e esquecer os males e as lembranças dos tempos da escravidão. Esse era o discurso civilizatório da Primeira República, que procurava jogar para o Império a conta da escravidão, cuja culpa é de todos nós. Redescoberto 100 anos depois, o Cais do Valongo é hoje um sítio arqueológico que expõe na nossa atualidade as perversões do sistema escravocrata, mas também testemunha a resistência dessas populações. Trata-se do mais importante acervo de vestígios materiais e simbólicos localizado fora da África, com quase 500 mil itens. A expressão lugar de memória foi criada pelo historiador francês Pierre Nora. Seu objetivo era justamente evitar o desaparecimento dos registros históricos, como arquivos, monumentos, museus e certos espaços específicos. Podem ser desde objetos materiais e concretos até vestígios imateriais e orais. O importante, porém, é que eles só se convertem efetivamente em lugares de memória se a imaginação coletiva investi-los como lugares simbólicos. Conforme define Alberto da Costa e Silva, o Brasil é um país extraordinariamente africanizado. E só quem não conhece a África pode escapar o quanto há de africano nos gestos, nas maneiras de ser e de viver do sentimento estético do brasileiro. Por sua vez, em toda a costa atlântica da África podem-se facilmente reconhecer os brasileirismos. O escravo ficou dentro de nós, qualquer que seja nossa origem. Então esse texto é da Lilian Moritz Schwartz, que é uma historiadora, que fala sobre negritude, sobre essa época da escravidão, reconhecida, por seus livros e por suas obras. Vamos às questões então. A questão 5 vai falar do lugar de memória, Um lugar de memória ao lado de outros, como o campo de concentração de Auschwitz na Polônia ou a cidade de Hiroshima no Japão. Seria aí a caracterização do Cais do Valongo também como esse lugar de memória, como o enunciado da questão diz pra gente.
A comparação acima inclui o Cais do Valongo no conjunto de lugares de memória pelo reconhecimento do seguinte atributo comum. Então, só para nós nos certificarmos do que está sendo dito no texto, vamos voltar ali, quando ela fala, logo no início, o Cais do Valongo, principal porto de entrada de escravizados das Américas, recebeu em 2017, olha essa informação, gente, o título de Patrimônio Cultural da Humanidade. Não é um patrimônio cultural do Brasil, é um patrimônio cultural da humanidade, então, em nível mundial. E quem deu esse título foi a Unesco. Mais à frente, a autora aponta para a gente que o importante é que esses lugares só se convertem efetivamente em lugares de memória se a imaginação coletiva, olha, patrimônio da humanidade, imaginação coletiva. Então não está restringindo, né, embora fique no Rio de Janeiro, embora fique no Brasil, não está, né, sendo caracterizado como um monumento, como um local que é só do Brasil, uma vez que foi a Unesco que deu esse título ao Cais do Valongo. Voltando à questão, a comparação acima inclui o Cais do Valongo no conjunto de lugares de memória pelo reconhecimento do seguinte atributo comum. Vamos lá. Valor utópico. Vamos lembrar o que é utopia? Né? Utopia, sonho, né? Colocando algo de maneira idealizada, de maneira sonhadora, de maneira perfeita. Nenhum desses locais, o Cais do Valongo, que nos lembra a escravização, né? O período que houve a escravidão no Brasil, Auschwitz, que lembra, né, o genocídio, né, por parte dos alemães, Hiroshima, que lembra a bomba que foi jogada lá, todos esses lugares lembram grandes desgraças e tragédias humanas. Então não tem nada de utopia, seria uma distopia esses lugares, né? Então não pode ter valor utópico. Natureza subjetiva, né? A subjetividade lembra a visão de cada um, a visão particular, a visão parcial em relação àquilo que é observado. Mas a Unesco, né, enquanto uma entidade, né, que vai nomeando patrimônios, vai nomeando locais em nível mundial, não tem uma natureza subjetiva, porque imprime àquele local, imprime àquele ser, né, aquele ente, né, um valor maior, um valor para todo o mundo, e não apenas para um grupo, para uma pessoa. Então não tem uma natureza subjetiva aí. Expressão mundial. Então lembra, ó, a Unesco deu o nome de patrimônio, o cargo deu o título, na verdade, de Patrimônio da Humanidade. Então patrimônio para toda a humanidade. Por isso esse lugar, ou essa expressão lugar de memória, vai lembrar essa expressão mundial. O atributo comum que Auschwitz, que Hiroshima e que o Cais do Valongo tem é dessa expressão mundial por todos serem patrimônios da humanidade. Por isso, a resposta correta nesta questão é a opção C, expressão mundial. Vamos eliminar a D, caráter democrático. A escravidão no Brasil foi democrática, né? Auschwitz foi um lugar democrático, né? A bomba em Hiroshima aconteceu por conta da democracia? Totalmente o contrário. Então, por isso também não pode ser a letra D. Então, questão número 5, voltando, letra C. Continuando. Palavras de um mesmo campo de significados podem indicar diferentes valores, como de definição de um elemento e o de resultado de um processo. Esses dois valores estão exemplificados, respectivamente, não vou chover no molhado para vocês, mas lembrando que, respectivamente, um após o outro, nessa mesma ordem, na ordem que é apresentado. Então, primeiro, definição de um elemento, segundo, resultado de um processo. Olha que a UERJ foi uma mãe para a gente aí, porque ela colocou as linhas justamente para que a gente pudesse voltar lá, né, no texto para ver em que contexto esses termos estão inseridos. Porque a gente sabe que o mesmo termo, dependendo do contexto, eu posso inferir, posso ter vários significados, vários usos. Então, por isso, né? Então, voltando,
quando ela fala que, vamos procurar aqui, no segundo parágrafo, inaugurado em 1811, o cais do Valongo se converteu no principal ponto de desembarque de africanos. Então, esse africanos aí seria a nomeação, a definição de um elemento, né? O indivíduo que nasceu em África, ele é um africano. Logo depois, lá no final do texto, vai falar do quanto o Brasil foi africanizado. Voltando também ao texto, para que a gente possa pegar esse bizu lá. Olha, o Brasil é um país extraordinariamente africanizado. Sofreu um processo de africanização, uma vez que recebeu aqui, né, os indivíduos vindos de África. Embora sejamos brasileiros, embora estejamos no território brasileiro, nós temos essas influências da África aqui, através dos negros escravizados que para aqui vieram. Então a letra A já fica sendo o nosso gabarito, né? Africanos nomeia, né? A palavra africanos nomeia o indivíduo que nasceu em África, e africanizado é o processo pelo qual o Brasil passou com esse contato, quando teve esse contato com esses indivíduos. Por isso, a resposta é a letra A. Vamos ver as outras? Essa palavra é difícil, né? Desterritorialização. Eu acho que eu nem falei direito, mas é tirar a pessoa do seu território. Então, a letra B, só na primeira a gente já vê que é um processo e não está nomeando, né? Você tirar a pessoa do seu território, a pessoa foi retirada do território, ela é um resultado de um processo. Então já matou a letra B aí. Escravocrata nomeia um elemento, mas escravo também nomeia um elemento. Existe uma discussão muito grande hoje, né, e muito correta de nós falarmos que os negros africanos que vieram para cá, eles não eram escravos, eles foram escravizados. A palavra escravizado seria o resultado de um processo. Escravo nomeia o elemento, mas o processo de escravização faria com que a palavra correta, adequada, para mostrar o resultado de um processo, seria escravizado. Então a letra C também não pode ser. Na letra D, Brasil é o nome do elemento, é o nome do país. E brasileiro é um adjetivo pátrio nomeando quem nasceu no Brasil. Então também é o nome de um elemento. Então por isso não pode ser a letra D. Então voltando à letra A, africano lá no texto mostra, nomeia o elemento, o indivíduo que nasceu em África, e africanizado fala que o Brasil foi africanizado, ou seja, o Brasil sofreu uma influência, né? Tem a influência dos africanos por conta de todo esse processo histórico de miscigenação que a gente conhece. Então, por isso, a letra A é a resposta correta. Questão número 7. Ao final do texto, a autora expõe um posicionamento de Alberto da Costa e Silva. Segundo esse especialista, entre Brasil e países da África, construiu-se uma relação cultural de... Também vamos voltar ao texto? É lá no último parágrafo, ó. O Brasil é um país extraordinariamente africanizado. Estou lá no meio do parágrafo. E só quem não conhece a África pode escapar o quanto há de africano nos gestos, nas maneiras de ser e de viver do sentimento estético brasileiro. Então aqui no Brasil tem muito da África, né? É o que ele está dizendo aí. Como eu disse na questão anterior, todo esse processo de miscigenação. Quando os africanos vêm para cá, né, é óbvio que essa cultura, esses costumes, de alguma forma, estiveram presentes naquela época e estão presentes até hoje. Por sua vez, em toda a costa atlântica da África, podem-se facilmente reconhecer os brasileirismos. Lá na África também, na costa atlântica da África, pode-se reconhecer os brasileirismos, ou seja, o que seria esse brasileirismo? Um modo de ser brasileiro. Ué, mas eles não estão na África?
Como é que é o modo de ser brasileiro? Justamente por conta desse contato entre os países, entre os povos, entre as culturas, né? Nós fomos africanizados, né? E lá na África, na costa atlântica da África, também existem os brasileirismos, ou seja, um modo de ser, de ver as coisas meio brasileira. O escravo ficou dentro de nós, qualquer que seja a nossa origem. Então, vamos voltar à questão, a relação cultural de trato indiferente. Se fosse um trato indiferente, né? O que é indiferença? De não ligar, de não valorizar aquilo, né? Nós não seríamos africanizados, nem muito menos eles teriam brasileirismos, já que seríamos indiferentes uns aos outros. Tivemos contato, né? Os africanos estiveram aqui, brasileiros estiveram lá e, como nós somos indiferentes, não ficou nada dessa relação, desse contato. Não é isso? Letra B. Influência mútua. Olha só, se o Brasil foi africanizado, ou seja, tem influência, o processo de influência africana, vide a questão anterior. E lá na África reconhecem-se brasileirismos, você vê aí uma questão reflexiva. O Brasil influenciou a África influenciou o Brasil. Por isso, o adjetivo africanizado e o substantivo brasileirismo, para mostrar que houve uma reflexividade, né? Uma reciprocidade nessa influência. Por isso, a letra B de bola é a certa. Influência mútua. Letra C. Tolerância forçada. O Alberto da Costa e Silva não fala que nós nos toleramos. Ele nem fala em tolerância. Ele fala apenas dessa influência através desses termos, africanizado e brasileirismos. Mas ele não fala de uma forçação para que haja essa relação. E antagonismo puro também não. Não pode ser um antagonismo. Se houvesse antagonismo, nós não seríamos africanizados, muito menos eles. Nós reconheceríamos lá na costa atlântica esses brasileirismos. Porque o antagonismo lembra como se fosse uma inimizade. E não existe uma inimizade entre Brasil e África. Ok? Então encerramos aqui as 3 primeiras questões referentes ao texto. Vamos continuar? As próximas questões, vocês já sabem, de 8, ou melhor, de 9 a 11, são questões sobre o triste fim de Policarpo Quaresma. Eu queria apontar para vocês uma coisa para as questões 9 e 10. Ó. As questões 9 e 10 são questões que não se referem a textos nenhum. Não tem nenhum texto. E sim sobre a obra como um todo. Né? A primeira questão, a 9, nós vamos ver que é uma questão de interpretação da obra, do conteúdo da obra. E a questão 10 é uma questão de literatura, né? Abordando a obra como um todo, mas sobre literatura. Né? As próximas questões têm textos, têm trechos, né, do livro, né, para que a gente se baseie, mas essas duas não. Então, toma muito cuidado, né, para as próximas provas, para os próximos livros da UERJ, que a gente pode tanto ter questões de interpretação dos textos, dos trechos, mas também de olho na obra como um todo, né? Em que momento literário aquela obra está inserida ou que conceito literário nós podemos tirar daquela obra. Mas vamos lá. O romance põe em questão a ideia de patriotismo. A gente falou muito disso aqui no Foco, né? Vimos nos simulados, falou-se nas minhas aulas, na mesa redonda que nós tivemos também falamos muito disso. Apresentando diferentes visões de seus personagens sobre a noção de pátria. Isso se observa no confronto entre a noção idealizada de Policarpo Quaresma e aquela manifestada pelas elites militar e política do país. Olha como o enunciado da questão, novamente, a UERJ foi uma mãe. Como o enunciado da questão está colocando para a gente, basicamente, a resposta. Diferentes visões desses personagens sobre a noção de pátria. Isso o que, gente? As diferentes visões.
se observa no confronto entre a noção idealizada de Policarpo e aquela manifestada pelas elites militar e política do país. Ou seja, a questão já está dizendo para a gente que o Policarpo tinha uma visão da pátria idealizada. Logo, as elites tinham uma visão diferente da dele. É o que a questão está dizendo. A apropriação da noção de pátria por essas elites se caracteriza como? Letra A, visionária. O próprio Floriano Peixoto, lá na terceira parte do livro, né, o que ele fala para o Policarpo? Policarpo, você é um visionário. Então, o visionário é aquele que vê além, mas vê tudo certo, vê tudo correto, tem uma visão idealizada mesmo das coisas. O visionário era o Policarpo. Então, a noção visionária também era do Policarpo. Então, não é a letra A. Letra B, subversiva. Geralmente, o subversivo é aquele que quer lutar contra o status quo. O subversivo é aquele que luta contra quem está no poder por não concordar. As elites já estavam no poder, então eles não poderiam ser subversivos. Eles queriam a manutenção, né? Então, não é a letra B. Progressista, uma visão de mudança, uma visão de evolução, se eles querem manter o status quo, querem se manter no poder, eles não terão uma visão progressista. Letra D de dado, oportunista. Por que, André, oportunista? Porque eles só eram patriotas quando aquilo ia ter algum interesse para eles. Nós vamos ver, logo na primeira parte do livro, não sei se vocês se lembram, o quanto, né, os chefes, os militares, aquela classe média, aquela burguesia, né, da Zona Norte, o quanto eles criticavam o Policarpo, essa visão, né, idealista, né, de idealização utópica, ufanista do Policarpo. Mas, principalmente lá na terceira questão, lá na terceira parte do livro, né, quando o Policarpo é alçado ao cargo de major, aquela coisa toda, aquela visão de que, era tudo muito bom, né? Por exemplo, o Policarpo só não prestou mais quando ele se virou contra o governo, porque até então o Policarpo era o cara estava ali, né, lá do Floriano, apoiando o Floriano. Então, para você ver que eles eram oportunistas, por quê? Enquanto aquilo era vantajoso para eles, eles mantinham, eles apoiavam, né? Até no exemplo do próprio Policarpo. Quando aquilo não era mais vantajoso, quando aquilo atrapalhava os planos, atrapalhava os projetos, eles se livravam daquilo. Então, essa era a visão de pátria deles, né? Só eram patriotas para aquilo que lhes interessavam. Ok? Vamos lá, então, letra D de dado, a questão 9. Marechal Floriano Peixoto, segundo presidente do Brasil, é também personagem de Triste Fim de Policarpo Quaresma. O conceito que melhor sustenta a construção desse personagem ficcional, baseado numa figura histórica, é o da catarse. Geralmente a catarse é um processo que acontece quando você vai ler, quando a gente vai ler alguma coisa, ou tem contato com uma obra de arte, aquilo mexe com a gente, né? Aquilo mexe com a nossa vivência, com a nossa experiência. Você tem uma experiência catártica. Você se vê naquilo. Floriano Peixoto, nada a ver com a gente, né? Até porque início da República, né? Final do século XIX, início do século XX, a gente não vivia naquela época, então não pode ser catártico para a gente. Polissemia. Polissemia é quando uma palavra, um vocábulo, uma expressão tem vários sentidos. E Marechal Floriano Peixoto aí não tem vários sentidos. Está retratando, né, um dos presidentes militares do Brasil no início da República, é ele mesmo, né, que foi para um romance, foi para uma obra fictícia, utilizaram aí, né, um indivíduo, uma personagem real, embora fosse uma obra de ficção. Generalização. Está generalizando? Não. Está especificando, na verdade, né? Porque o Marechal Floriano Peixoto é uma personagem que existiu. Então, não estou generalizando. Não pode ser a letra C. Verossimilhança. O que é verossimilhança na literatura? Então, em primeiro lugar, a verossimilhança só ocorre em textos literários. Textos literários, textos de ficção.
o quanto aquele texto se aproxima da realidade, tem um caráter de real, né? Você vai dizer que aquele texto é verossimilhante, né? O que eu chamo de uma verossimilhança externa. E a verossimilhança interna é quando aquela obra, né, ela é coerente com o que ela se propõe. Então você vê aí, é uma obra de ficção, sim. Está retratando uma época do Brasil que realmente aconteceu, né? Primeira República. Está trazendo para a gente elementos daquela época. Houve referências à Guerra do Paraguai, né? Referências à Revolta da Armada, que realmente aconteceu, e tem uma personagem real dentro desse contexto todo, né? Então essa obra se aproxima dessa realidade, além de ser coerente internamente. Então a letra D é a correta. Verossimilhança. Só para a gente poder entender esses conceitos, Harry Potter, por exemplo. Harry Potter se propõe a ser uma história de uma escola de bruxos, um garoto, né, que é filho de bruxos e tudo. E aí você tem todo aquele aparato da magia e tudo. O Harry Potter, ele tem verossimilhança por conta do cenário, do enredo, do que se espera daquela obra. Agora, vocês já viram o filme Missão Impossível, com Tom Cruise? É um filme que se passa, né, século XXI. E aí o Tom Cruise pula, rola, pula do avião, ele pula num trem, de um trem para o outro, sobrevive. Gente, aí a gente fala assim, caraca, que mentira esse filme. Você não fala que Harry Potter é mentiroso porque você espera todos aqueles elementos em Harry Potter. Concordam comigo? Por mais que seja ficção, meio contos de fadas, meio conto maravilhoso, fantasioso, todos aqueles elementos você espera do Harry Potter. Por isso Harry Potter tem verossimilhança. Já o Missão Impossível, não. Né? Por isso, quando você fala, pô, que filme mentiroso, que mentira esse filme, é sinal que tem algum problema ali na construção, né? Embora seja um filmaço, a meu ver, não sei se vocês gostam de Missão Impossível, mas ele já passa a ser inverossímil, pelos elementos, pelo cenário, pelo enredo, ok? Então vamos lá. Questão número 10. Questão número 10 é o textinho aí dos desastrosas consequências de um requerimento. Policarpo Quaresma, cidadão brasileiro, funcionário público, certo de que a língua portuguesa é emprestada ao Brasil, certo também de que por esse fato falar e escrever em geral, sobretudo no campo das letras, se veem na humilhante contingência de sofrer continuamente censuras ásperas dos proprietários da língua, sabendo além que, dentro do nosso país, os autores e os escritores com especialidades gramáticos não se entendem no tocante à correção gramatical, vendo-se diariamente surgir azedas polêmicas entre os mais profundos estudiosos do nosso idioma, usando do direito que lhe confere a Constituição, vem pedir que o Congresso Nacional decrete o Tupi-Guarani como língua oficial e nacional do povo brasileiro. O suplicante, deixando de parte os argumentos históricos que militam em favor de sua ideia, pede vênia para lembrar que a língua é a mais alta manifestação da inteligência de um povo, é a sua criação mais viva e original e, portanto, a emancipação política do país requer como complemento e consequência a sua emancipação idiomática. Todo mundo lembra dessa parte e o que veio daí de consequência para a vida do Policarpo, né? A questão é, o teor da solicitação de Policarpo Quaresma expressa uma ironia ao deixar implícita uma crítica histórica. O alvo dessa crítica é o que o Policarpo, o Lima Barreto, através do Policarpo, né, estava querendo criticar aí. A censura da elite econômica? Olha, eles até censuravam a elite econômica, né? Até criticava a elite econômica. Quando a gente fala lá na primeira parte mesmo, né? Daquela classe média da Zona Norte, né? Funcionários públicos, militares, que moravam na Zona Norte, mas tinham uma casa melhor, que ganhavam um pouquinho mais, eram funcionários públicos, se achavam. Há crítica à elite econômica, mas não nessa parte. A burocracia republicana nascente.
existia também uma burocracia, né? O Policarpo trabalhava numa repartição, né? Uma repartição pública, mas também não é o alvo desse texto. O silenciamento da herança indígena. Então, olha só, do mesmo jeito lá que o texto da Lilian Schwartz, né, estava falando para a gente dos africanos, do Brasil ser africanizado, né, o Brasil também era indígena, mas houve um apagamento dessa cultura, um esquecimento dessa cultura, né? No filme, quem assistiu ao filme, o filme tem algumas diferençazinhas com a obra. No filme isso fica bem claro, né? A postura do Policarpo perante essa cultura indígena, a valorização que vinha. Mas por quê? Por que ele quer o Tupi-Guarani? Porque as pessoas falavam palavras em Tupi-Guarani que se esquecem, né? Que se esqueciam de que era Tupi-Guarani, como hoje nós temos várias palavras que nós utilizamos no nosso vocabulário que são em Tupi, né? Tupi-Guarani, e a gente nem sabe que elas são Tupi-Guarani. Então, justamente a letra C. O alvo da crítica, né, através do requerimento do Policarpo, era o silenciamento, porque tudo que ele fala ali da língua, dos gramáticos, de quem manda na língua, né, e ele vai e pede que o Tupi-Guarani seja a língua nacional oficial. Por quê? Porque isso foi esquecido. Por isso a letra C é a correta. Na letra D, o purismo do pensamento cientificista não fala de ciência nesse caso, nesse texto, né? Então, letra D a gente exclui também. Para terminar, gente, a questão 11, né? Já é da terceira parte lá. É o trecho que está falando aí da Olga, da afilhada do Policarpo, até o título do capítulo de onde foi tirado esse texto, é a afilhada. Saiu e andou, olhou o céu, os ares, as árvores de Santa Teresa e se lembrou que por estas terras já tinham errado tribos selvagens, né? Já tinham andado, passado, né? Tribos errantes, das quais um dos chefes se orgulhava de ter no sangue o sangue de 10.000 inimigos. Fora há 4 séculos. Há 4 séculos. Nota que a gente está no início do século XX, né? E há 4 séculos tinham passado por ali, né? Essa tribo. Olhou de novo o céu, os ares, as árvores de Santa Teresa. As casas, as igrejas. Nota essas diferenças, gente. Há 4 séculos passaram por ali tribos errantes. Hoje, no período em que a Olga está observando aquilo tudo, tem casas, igrejas, bondes, uma locomotiva, um carro puxado por uma linda parelha, atravessou-lhe na frente quando já a entrar no campo. Tinha havido grandes e inúmeras modificações. Que fora aquele parque? Talvez um charco, né? Um terreno baldio, um lugar sujo, abandonado, hoje era um parque. Tinha havido grandes modificações nos aspectos, na fisionomia da terra, talvez no clima. Esperemos mais, pensou ela, e seguiu serenamente ao encontro de Ricardo, coração dos outros. Vamos nos focar no texto? A Olga está olhando e lembrando que por ali passaram tribos há 4 séculos. Que lugar já foi um charco, já foi abandonado, terreno baldio, sujo, meio feio. O que tem hoje ali? Casas, igrejas, bonde, locomotiva, carro, um parque, tudo mudou. Ela fala, tinha havido grandes modificações. Então, a questão diz o seguinte, com base no fragmento, o final do romance, apesar de triste, como anuncia o próprio título, contém uma mensagem de otimismo, expressa nos pensamentos da personagem Olga, afilhada de Policarpo. O otimismo se justifica pela expectativa. Que expectativa? Porque ela fala, ó, esperemos mais. Antes era um charco. Antes passaram tribos errantes. Hoje há bonde, carro, casa, igreja, parque e esperemos mais. O que ela espera mais? Né? A expectativa de quê? Letra A. Avanço civilizatório. Um lugar que foi abandonado, né? Onde passaram as tribos, devia ser um descampado. Hoje há construções, há veículos passando,
né? Ou seja, a civilização, o que chamam de civilização, o avanço, o progresso, chegou àquele local. Por isso, letra A. Letra B, resistência popular? Não. O trecho não fala de resistência, de briga, de revolução, de revolta nenhuma. Progresso industrial, você pode até ter pensado em progresso industrial, né? Porque tem ali o carro, o bonde, né? A locomotiva. Mas olha só, também tem casa, tem igreja, tem o parque, né? O progresso industrial é como se fosse um apêndice, fosse um braço do avanço civilizatório. O avanço civilizatório é mais amplo, né? Das construções, do parque, embora haja elementos ali, como o bonde, a locomotiva e o carro, que lembram a indústria. Mas até o progresso industrial faz parte desse avanço civilizatório. Talvez o que a gente chame de distrator tenha sido esse aí o que mais tenha te confundido. Não sei, né? Mas entenda que o progresso industrial está dentro do avanço civilizatório. E os elementos todos que são nomeados, os elementos todos que são elencados ali, não fazem parte só de uma questão industrial, e sim da chegada, né, do homem, né, do homem branco, digamos assim, né, até para não parecer preconceituoso, mas a questão de lugar ter sido abandonado e tudo, e terem chegado as construções, terem chegado, né, o movimento ali, naquele lugar que antes era um charco. E também não tem nenhuma indicação de miscigenação étnica aí, tá certo? Então, letra A. Então é isso, galera. Espero que eu tenha ajudado, né, nos comentários, no gabarito, né? Obrigado, até a próxima.